Olá, amado e amada de Deus. Estamos aqui mais uma vez compartilhando o Evangelho. Eu quero convidar você a, nesses momentos, abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus. O convite de meditação de Deus para nós hoje é a fé que nos leva à conversão. Deus está nos chamando a buscar um caminho novo, este caminho de conversão que nos leva ao coração de Deus. Por isso, meu querido, põe a mão no teu coração. Vamos rezar e colocar no Imaculado Coração de Maria esse momento que vamos meditar e pedir a São Domingos de Gusmão a intercessão para que essa palavra gere frutos no meu e no seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Amado e amada de Deus, eu convido você a abrir a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 11. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, lá no versículo 11, e a palavra de Deus diz para nós assim: sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz clamando: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou e, glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o convite de meditação para nós nesse momento. A fé que nos leva à conversão. E hoje nós precisamos olhar para a fé desses 10 leprosos e para a conversão que eles tiveram nessa passagem bíblica. Primeira coisa que eu preciso meditar com o teu coração: qual é a situação de um leproso na época de Jesus? A doença não tinha cura. A lepra não tinha cura. E uma pessoa que contraía a lepra, ela estava sentenciada à morte. Porque a lepra a pessoa, era como se ela começasse a apodrecer devagarzinho. A carne começava a apodrecer e ela ia perdendo a orelha, a boca. E ela ia apodrecendo devagarzinho. E como a doença não tinha cura, a sentença era a morte certa. Segunda coisa que acontecia com os leprosos é que eles ficavam retirados. Eles ficavam retirados da sociedade. Eles não tinham mais a condição de ficar com a sua família, seus amigos. Eles eram afastados da sociedade, afastados das pessoas que amavam. Os leprosos eram colocados para fora dos muros da cidade e eram considerados impuros. Um leproso, ele andava com um sininho no pescoço e quando alguém se aproximava, ele era obrigado a bater o sino e gritar: impuro, impuro, porque ninguém poderia se aproximar dele. Era uma pessoa que vivia às margens da sociedade.
Mas a palavra diz para nós que Jesus estava passando por ali, pelos confins. A palavra fala muito, muito disso. E Jesus andava pelos confins do mundo. Esses confins eram para fora dos muros da cidade. Ele gostava. Jesus gostava de andar nos confins. Era para fora dos muros da cidade. Ele foi mandado essas ovelhas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E andando por aqueles confins e andando para aquele lugar, ele se encontra com esses 10 leprosos. E a palavra diz que ao longe, pararam de longe, porque eles não poderiam se aproximar de Jesus. Pela lei dos judeus, eles não poderiam se aproximar. E ao longe eles gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Já pela atitude desses leprosos, já dá para ver que eles queriam a cura. Mas aí vem a manifestação da fé desses 10 leprosos. Diante da palavra de Jesus, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Quando a gente olha para essa cura de Jesus, é uma cura muito especial. Porque os 10 homens se apresentam de longe e eles clamam a compaixão de Jesus. E Jesus só responde: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. É a resposta de Jesus. E isso é totalmente sem lógica. Porque se você se apresenta ao sacerdote, a pessoa que está curada. Quando o leproso era curado e se sentia curado, ele se apresentava ao sacerdote, o sacerdote, vendo a pessoa curada, o sacerdote, liberava a pessoa para voltar a viver em sociedade. Então a lógica da cura era Jesus curar esses leprosos e depois de curado, Jesus dizer: ide, apresentai-vos aos sacerdotes. Mas Jesus, quando ele pronuncia isso, ide e apresentai-vos aos sacerdotes, esses homens já, pela fé, quando ele ouve a palavra, eles não estavam curados. Eles ainda estavam leprosos. Mas ao ouvir a ordem, por isso que eu quero convidar o teu coração. O coração que tem fé, ele acredita na palavra de Deus. E quando Jesus diz: ide, apresentai-vos aos sacerdotes, já se põe a caminho imediatamente, sem pensar, sem nada. E no versículo 14 da palavra que nós lemos diz assim: quando eles iam andando, ficaram curados. No caminho, quando eles se colocaram a caminho, eles ficaram curados. Eles acreditaram na palavra de Jesus, eles acreditaram na ordem de Jesus, e por esta fé, no meio do caminho, eles ficaram curados. A definição de fé que a Sagrada Escritura nos diz, está lá em Hebreus 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Eles não tinham visto a cura, mas eles sabiam de Jesus. Jesus era a pessoa mais comentada em Israel naquele tempo. As curas, os milagres, tudo que Jesus já tinha feito, eles já tinham ouvido falar, e eles já estavam com o coração fomentado de fé. E quando Jesus diz: ide, apresentai-vos aos sacerdotes, sem pensar, sem pestanejar, sem raciocinar, mas pela fé, eles se colocam a caminho para encontrar-se com o sacerdote. E no meio desse caminho, eles começam a ser curados. Porque a fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que não se vê. Meu querido, se você tem a Bíblia nas mãos aí, se você está com a Bíblia nas mãos, eu quero que você olhe para essa Bíblia, porque a maior finalidade da Sagrada Escritura
é colocar a fé no meu e no seu coração. A Bíblia Católica, nos seus 35.568 versículos, a palavra fé aparece 5.897 vezes. É Deus dentro da Sagrada Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, dizendo: acredita em Deus, acredita em Deus, acredita em Deus. A fé é um dom, amado. É um dom que não nasce dos olhos, mas do coração. Muitas vezes a gente diz aquele ditado: eu preciso ver para crer. Mas a fé é um dom que nasce não dos olhos, mas do coração. Nós temos que ter uma confiança cega em Deus. Que a gente não precisa olhar, a gente não precisa enxergar, a gente não precisa tocar, a gente precisa simplesmente fazer aquilo que Deus está pedindo, porque nós acreditamos. Se nós precisamos ver para quê, nós não temos fé. Porque a fé é acreditar naquilo que não se vê. No Evangelho, nós temos a história de Tomé. Jesus ressuscitado aparece e Tomé não está com eles. E quando os apóstolos dizem para Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor, ele fala: se eu não tocar nas chagas, se eu não tocar no seu lado aberto, se eu não tocar, eu não acreditarei. E aí a palavra diz para nós em João 20:29, disse-lhe Jesus: creste porque me viste, felizes aqueles que creem sem ter visto. Meu querido, Deus está convidando você hoje a ter essa fé, fundamento da esperança, a certeza daquilo que não se vê. Aqueles homens não tinham visto a cura, eles não tinham visto uma transformação instantânea da situação de leproso para um curado, mas eles se colocaram a caminho pela fé, e pela fé eles foram curados no meio do caminho. Meu querido, quando a fé se instala no coração de uma pessoa, ela leva esta pessoa a uma atitude chamada conversão. A palavra conversão significa mudança de direção. Quando nós nos convertemos, nós estamos mudando a direção da nossa vida. E foi isso que aconteceu com esses 10 leprosos. Estes leprosos caminhavam na doença deles para a morte. Mas ao acreditar nas palavras de Jesus, eles fazem uma conversão e caminham para a vida e para a cura. Perceba que no momento que Jesus diz: ide e apresentai-vos ao sacerdote, aqueles 10 homens sentenciados à morte por uma doença incurável, eles começam a caminhar para a vida e para a cura. Isto é uma conversão. Naquele momento eles mudam totalmente, e fazer a conversão é mudar totalmente para o sentido contrário. Totalmente para o sentido contrário. O salário do pecado é a morte. Eu não sei como você está vivendo a sua vida. Eu não sei como você está levando a sua vida. Mas eu quero dizer para você nesse momento de reflexão: muda a direção da tua vida. O salário do pecado é a morte. Hoje faça uma conversão. Saia do sentido do pecado e vá para o sentido da graça de Deus. Saia do sentido do pecado. Vá para o sentido da graça de Deus. Vá para o sentido da misericórdia de Deus. Eu não sei se você já passou por isso, mas quantas vezes
pista, na rodovia, a gente está procurando um lugar. A gente está procurando um lugar e está indo para casa de alguém. E na rodovia ali, procurando, principalmente com aqueles, né? Antigamente não tinha GPS, não tinha nada. A gente fazia o mapa no papel e as pessoas iam escrevendo entradinha tal, entradinha tal. Nossa, era terrível. E você na rodovia andando e de repente, nossa, eu acho que eu tô meio perdido. Você percebe que está perdido, que você perdeu a rota, perdeu o caminho. Aí de repente arruma um posto, para, encosta, algum lugar para encostar e pergunta para alguém, viu? Tô indo para São José do Rio Preto. Aí o cara falou, rapaz, você tá longe, hein, velho? Você tá longe da rota, você tá perdido, cara. Ó, continua aqui na pista, mais 20 quilômetros ali, tem uma rotatória, você vai fazer uma conversão, vai pegar voltando aí, cara. Porque você tá fora. Não, você tinha que ter entrado uns 10 quilômetros lá atrás. E aí você vai fazer uma conversão, uma mudança de direção. Quando você faz a conversão, a primeira coisa que acontece, você começa a passar pelo seu caminho, só que na mão contrária. Você vai rever os lugares que você passou, as coisas que você viu. Você vai rever tudo, mas você vai estar na mão contrária. A partir de hoje, o chamado de Deus para nós é fazermos uma conversão. É fazer essa mudança de direção. Eu não sei onde está a sua vida, aonde você, que ponto da sua vida você está. Mas Deus está te convidando, muda a rota. Muda para a minha graça. Muda para experimentar o meu amor. E quando você faz essa conversão, você vai passar por tudo que você já passou. Talvez aquele pecado que você não consegue largar dele, você vai ter que passar por ele, mas na mão contrária. Talvez aquela situação que te leva ao pecado, aquela pessoa que te leva ao pecado, talvez aquele vício que você tem, você vai ter que passar por ele, mas na mão contrária. Jesus está te chamando hoje. Faça uma conversão. Através desse momento de reflexão, Deus está te chamando. Está te chamando a mudar a sua vida e entrar na rota da graça de Deus. Entre na rota da graça de Deus. Eu não sei como está a sua vida hoje. Talvez você se sinta no fundo do poço. Talvez você se sinta a pior pessoa do mundo. Talvez você está se sentindo uma pessoa que não consegue ter essa mudança de direção. Mas eu estou clamando para o teu coração agora. Toma coragem. Toma coragem em nome de Jesus. Toma coragem, uma atitude a partir dessa reflexão agora. E saia dessa situação. Muda a direção da tua vida agora. Agora. Porque Deus pode fazer maravilhas na tua vida. A palavra diz para nós no versículo 14. A palavra que nós lemos hoje. E quando eles iam andando, ficaram curados. Eu imagino, eles, quando ouvem a palavra de Cristo, eles, pela fé, eles começam a caminhar rumo ao sacerdote. E naquele momento que eles caminham ali, caminhando, um olha para o outro e fala, cara, você está ficando limpo. Porque eles não tinham espelho. Eles não tinham nenhum espelho para olhar na face deles. Mas um olhando para o outro e dizendo, cara, você está ficando limpo, cara. E algumas partes do corpo que eles podiam olhar, eles iam olhando para as mãos e para os pés. E eles iam vendo que eles estavam sendo transformados, eles estavam sendo curados. Esse caminho de conversão que Deus está te chamando a fazer hoje, eu não sei como está a sua vida. Mas Deus está te chamando hoje. Este caminho de conversão, ele traz restauração para a tua vida. Talvez você está se sentindo destruído, humilhado, desanimado. Deus está te chamando. Volta, meu filho. Se você está assumindo essa coragem de voltar,
de pegar esse caminho de conversão, coloque nos comentários. Coloque nos comentários: eu vou voltar, eu vou me converter. Coloque nos comentários, eu quero saber se você tomou essa atitude: eu quero voltar para a casa do Pai. Jesus fala na parábola do filho pródigo, e quando aquele menino, ele estava comendo lavagem dos porcos. Irmãos, ele estava no fundo do poço da sua vida, mas quando ele assume voltar para a casa do Pai, quando ele chega na casa do Pai, a primeira coisa do Pai é restituir a dignidade desse menino, colocando anel no dedo, sandália nos pés e túnica nova. Se você assumir e voltar para Deus hoje, Ele vai restituir a sua vida. Deus vai restituir a sua vida. Acredita, amado. Acredita. Jesus pode mudar a sua vida. Entra no caminho de conversão. Jesus pode mudar, Jesus pode transformar. Jesus pode mudar, Jesus pode transformar, e Ele quer. Você precisa, ao ouvir esta palavra hoje, assim como aqueles 10 leprosos ouviram, ide apresentai-vos aos sacerdotes e pela fé, assumir esse caminho de conversão, pegar essa rota rumo à graça de Deus. Acredita e assume essa rota da sua vida. Um voltou para agradecer. Eram 10 os curados, mas um dos leprosos voltou e agradecia em alta voz. Que você seja sempre este que está voltando a Jesus para agradecer. Frequentando a igreja, o grupo de oração, a Santa Missa, os sacramentos. Que você seja esse leproso, meu querido. Que eu e você possamos ser esse leproso agradecido. O leproso agradecido é aquele que volta, sempre está voltando a Jesus. E voltando a Jesus é voltando ao teu grupo de oração, à Santa Missa, aos sacramentos, está sempre voltando a agradecer. Esse é o convite de Deus para mim e para você, neste momento. Deus está te chamando. Ele está gritando com você. A fé que nos leva à conversão. A partir de hoje, a partir dessa palavra, dessa reflexão, Deus está te chamando. Toma o rumo da conversão. E acredita, nesta conversão Deus pode restaurar e mudar a sua vida. Não sei como está a sua vida, mas Deus pode dar o novo de Deus para a tua vida. Acredita, confia, Deus está com você. Você não está sozinho neste caminho. Ele está caminhando com você. Ele caminhará com você. Se prepara. O melhor de Deus está por vir, a partir do momento que você assumir esse caminho de conversão. Que Deus abençoe a sua vida, ilumine o teu coração. Mais uma vez aqui compartilhando o Evangelho, eu te convido, toca no like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque quem compartilha, evangeliza. Seja feliz nesse caminho de conversão, seja feliz nesse caminho rumo à graça de Deus. Que Deus te abençoe e te ilumine. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.